Então, a escritora Márcia Velin fazendo sucesso aí entre as crianças e hoje ela apresenta para a gente seu novo livro que vem acompanhado com uma boneca de pano. Isso mesmo, super linda, viu? Uma bonequinha e que ela interage com as crianças em lançamentos, está super lindo. Então, gente, momento literário, literatura infantil hoje no Insight TV. Eu tenho o prazer de conversar com a Márcia Velin, que é professora, autora, né, e também contadora de histórias. E hoje ela vai conversar com a gente sobre o novo livro, que é O Segredo da Chita Voadora. Para vocês que gostam de ler, certamente já sabem que o livro, além de conhecimento, propicia outras coisas. Além de ser objeto, hoje muito utilizado na decoração, ele também traz para os leitores mais interação. E para as crianças, então, isso é divino, né? Eu quero saber, Márcia, como surgiu a ideia do livro e, de, ao mesmo tempo, trazer essa boneca, né, de Chita. Bom, essa é uma história, na verdade, eu pensei em fazer uma história, um conto de fadas moderno, porque ela é uma história de encantamento, uma mistura de história de encantamento com contos de fada, né? E que se passasse no sertão nordestino. E para isso eu criei então uma personagem e eu queria também que essa personagem fosse negra e que usasse roupas de chita. Na verdade eu quis enaltecer tanto a mulher negra como o tecido chita. E nessa combinação, né, surgiu essa história de encantamento. E depois me veio a ideia de colocar a bonequinha como se fosse a personagem principal. Porque eu sempre digo que esse é um livro de homenagens, porque quando eu dei o nome Abayomi para a boneca, que é para a personagem principal da minha história, eu também fiz um link, uma homenagem à África, porque Abayomi é como são chamadas as bonecas, uma técnica africana de construção de bonecas. E a inclusão está muito presente hoje na literatura, não é? Na Sim. literatura, então, para crianças mais ainda, não é? Sim, com certeza. E aí trazendo essa boneca, essa personagem, Abayomi, para essa história, eu também falo dessa técnica, dessas bonecas eram as bonecas que eram construídas pelas mães nos navios negreiros para acalentar seus filhos. Elas rasgavam parte de suas saias e faziam essas bonequinhas só de nós. Na verdade, é toda feita de conhecimento também, não é? Sim, porque bem Cultura, na parte de trás, no final da história, eu explico o porquê do nome Abayomi para a personagem principal. Então, essa história ela foi assim, uma junção de várias homenagens. Uma homenagem à mulher negra, uma homenagem à África pelo nome Abayomi, né, da personagem principal, e uma homenagem ao Nordeste, à chita, que já é um tecido tão nosso e que, para mim, sempre teve um valor muito grande, porque eu sempre gostei muito. É bem Brasil, né? Bem Brasil, Nordeste, as cores são lindas. Sertão. Né? E ainda tem aquela coisa, eu tenho uma amiga que diz, Márcia, depois que tu escreveu esse livro, eu comecei a ver a chita de outro jeito. Né? Então é exatamente isso, e eu não falo isso no livro, né? Olhe a chita de outro jeito, não, mas a história é tão bela, as imagens da Ângela Rego, que é a ilustradora, é tão bonita e os vestidos de Abayomi são tão lindos que a pessoa começa a valorizar o tecido. A literatura também serve para isso, né? E cada bonequinha sai diferente? Como é que é essa confecção? Sim, eu mesmo confecciono todas as Abayomis e coloco nos livros. Então eu vou comprando vários tecidos de chita, bem diferentes, bem coloridos. E para mim também tem sido uma terapia construir as Abayomis, porque eu já compro o fio de malha grande e aí vou fazendo as bonecas e chego aqui cheio de bonequinhas para colocar nos livros. E os tecidos bem coloridos, né? A chita tem essa diversidade toda. E a história, ela é bem interessante porque a Abayomi, no final, tem o casamento, que não deixa de ser, como é um conto de encantamento, tem um final feliz, né? Olha só, eu já estou descobrindo o final da história.
Mas como o casamento... Eu sei que termina em música, Sim, né? Mas termina, é só para depois. Termina em música. E como ela casou num tempo de festa junina, então ele é bem propício também para essa época agora, né? Apesar de eu deixar bem claro no livro que a chita é um tecido que não é só desse período, né, de festa junina. Ela é para ser usada o ano todo, em tudo, né? A história deixa claro isso. De uma forma literária, de uma forma bonita, né? E a chita acabou povoando a literatura, não é? De forma geral, Sim. músicas, né? Poesia. Isso é interessante também como um valor de identidade, de cultura também. Sim, eu estava falando agora... Sobretudo do Nordeste, né? A chita acho que é um símbolo das mulheres nordestinas, interiores. Assim, a chita até, esse livro foi um livro que já inspirou até alunas de moda a criarem uma coleção de chitas. Da Uninova FAP, recente, da Uninova não foi? FAP, foi muito bonito. Um abraço para Márcia Miranda, Cristina, que nos acompanham aí. Muito legal, eu fiquei muito lisonjeada, né? Porque eu nem conhecia a aluna, ela conheceu o meu livro e me procurou perguntando se podia fazer uma homenagem. Eu fiquei muito feliz. E esses são os frutos que a gente colhe. Então, pouco tempo do livro, mas já teve uma repercussão boa. Márcia, o seu mestrado é em literatura. Como Sim. é que é ver a literatura infantil nos tempos de hoje? Você que continua trabalhando com esse mundo lúdico e sempre criando histórias realmente bem encantadoras. Eu acredito assim que, apesar da escola ter o papel dela de incentivar a leitura, eu acho que os pais também em casa, eu acho que a coisa tem que nascer daí, né? O gosto, o hábito. Eu sempre falo que eu tive 4 filhas mulheres e sempre o livro foi presente na minha casa e ele tinha um movimento dentro da casa. Não é aquela coisa do livro estar parado na estante. Eu acho que por isso que eu tenho essa necessidade de, a cada livro que eu lanço, eu fazer oficinas, eu construir bonecas, eu contar a história. Porque o livro, principalmente para a criança tem que sentir que ele é contado, que ele é mexido, que ele é um brinquedo, que ele tem que ser manuseado também, né? Então, eu acredito assim que os pais, eles têm que achar um tempo para trabalhar também, contar, né, a literatura para as crianças. Criança, né? Isso é bacana. Sim, sim. Por sinal, este é o segundo livro da Márcia. O primeiro foi esse aqui, O Boi do Piauí. Ou seja, a identidade da nossa cultura sempre está presente nas suas temáticas, né? Isso é que é bacana, mais ainda. E de forma assim, não foi proposital. Eu acho que é uma coisa que faz tão parte da gente, né? E não foi pensado, mas foi natural, não é? Foi natural. Não foi pensado, eu só vou escrever com temática regional. Uma vez até me perguntaram numa entrevista, você só vai escrever regional, histórias assim com temáticas? Não, aconteceu, né? Dessas 2 primeiras histórias, o Boi do Piauí, onde eu faço um resgate do boi, porque nós temos boi, né? Nós temos um Bumba Meu Boi, não é só o Maranhão que tem, nós temos um Bumba Meu Boi muito forte e que precisa ser valorizado. O sinal é nosso, né? É nosso. Mas também é do Maranhão. É nosso. É do Brasil. Não soubemos abraçar bem o nosso boi, ele voou, né? Mas nós temos assim, que eu me preocupava muito na criança nossa aqui, de nossa cidade, nossa terra, do Piauí, conhecer o boi daqui, né? Conhecer uma história que aqui também tinha boi. Eu também já tive depoimentos de pais que disseram, olha, meu filho tinha medo do Bumba Meu Boi, mas depois que leu a tua história, que foi adotada na escola e leu, e ele passou a ver o boi. Essas são as coisas... Impressionante como a literatura modifica, né? As formas de ver o mundo, né? E tudo ao redor. Sim, e não precisa ensinar de forma direta. Precisa que a criança ouça a história, né? Viva a história. Por isso que eu falo dessa parte da família e a escola junto, né? Porque as crianças têm que ser levadas a livrarias, elas têm que visitar bibliotecas, elas têm que ter o livro presente na vida delas, né? E isso é uma coisa que é muito de exemplo. Se ela tem pais que fazem isso, ou tem pais que levam, elas vão gostar. Por sinal, o livro da Márcia Evelyn foi muito visto no Salip. Eu passei por lá e fiquei encantado, assim, de repente você lá
desenvolvendo as bonequinhas e muito rapidamente, não é? Que bacana isso. Eu sentei, da mesma forma que nós estamos aqui, fiquei construindo as bonecas e isso gerou curiosidade nas pessoas que passavam, né? Queriam conhecer como era o livro, como fazia a boneca. E eu ensinava a fazer a boneca, terminavam levando o livro e eu terminava contando uma parte da história. E eu acho que esse detalhe da boneca foi muito importante também para esse livro que está se fazendo nos tempos de hoje para a criança, que é um livro multimodal, que é um livro conhecido como, segundo a Lúcia Pimentel Góes, ela intitula o livro Objeto Novo, porque ele é um livro que já usa muito... É mais do que objeto, né? Ele já usa muito da tecnologia, mas ele precisa ser também um livro brinquedo, né? Ele precisa trazer outros elementos que não seja só a linguagem verbal. Ele precisa trazer a linguagem visual, o projeto gráfico, e a boneca entrou nesse contexto. Então eu acho que foi... Márcia, bem-vinda ao Inside, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Sucesso com o segundo livro, eu sei que o terceiro já está vindo aí, não é? Está vindo, já está feito. Quando é lançado, não nos pertence mais, né? É do público, então a gente já tem que nos envolver com outros projetos. Com certeza. E eu quero que esse voe mesmo, esse segredo da chita voadora, que voe bem longe. Parabéns para o Leonardo também, que apoiou seu projeto. É o segundo pela editora dele, né? Editora do Piauí. Ele é editado pela editora Nova Aliança. E nós temos também aqui o apoio da Sociedade Literária, da SOL, que sempre está apoiando e que eu sou membro também, que apoia a literatura piauiense, assim como a Livraria Nova Aliança, Leonardo também faz parte. O que nós buscamos é divulgar, né, essa literatura e mostrar que o Piauí também tem bons escritores, tanto literatura infantil como uma literatura em geral. E além de autora, a Márcia Velin é musicista, por isso que termina em música, não é? A história, o enredo todo, quero ver agora em cena, viu? Fechando com chave de ouro, Márcia. A história, o segredo da chita voadora, termina com essa pequena melodia que eu criei. Procura-se para casar uma moça bonita que tem um vestido de chita da cor do céu, da cor do mar. Procura-se para casar uma moça bonita que tem um vestido de chita da cor do céu, da cor do mar, da cor do céu, da cor do mar, da cor do céu, da cor do mar. Muito bem, viu? Obrigado, muito obrigado, Márcia, muito obrigado por trazer esse tema tão lúdico para o Inside TV de hoje.